Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao Fim de Casamento. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui firme e forte, me recuperando aos poucos, lutando e dando o meu melhor aqui para o Fim de Casamento e trazendo vídeos diários aqui para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando, que esteja agregando muito na vida de vocês. Antes de iniciar o relato, eu já peço que você, por favor, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal, hype, compartilhe, interage conosco nos comentários, tudo isso ajuda muito aqui o Fim de Casamento, tá bom? E o relato de hoje, gente, olha, muitos de vocês vão dizer assim, poxa, eu já vi relatos assim no canal, mas esse aqui, gente, tem um quê diferente, sabe? E esse relato aqui, ele já tem 2 meses que ele foi me enviado, mas assim, não conseguia um retorno aqui da Glorete, e porque ele tem um update, tá? Então, no finalzinho tem um update. Eu não vou fazer parte 2 desse vídeo, vai ficar só esse vídeo mesmo. E tem um update no final que vocês vão ficar assim, ó, de boca aberta. Pois é. Então, bora lá. E eu vou começar iniciando com aquele famoso ditado: o pior cego é aquele que não quer ver. Poxa, Anny, por que você está dizendo isso? Gente, a Glorete aqui, ela confiou demais. Ela confiou demais e ela acabou sendo traída da pior forma. Bora lá. Boa noite, gente. Meu nome é Glorete. Hoje eu tenho 57 anos. Eu moro em BH e carrego uma história que eu preferia nunca ter vivido. Tem coisas que a gente passa e guarda para si, mas tem outras que precisam ser contadas. Não é para ganhar pena de ninguém, é para alertar, porque o que aconteceu comigo eu não desejo para ninguém. É isso aí, gente. Ela não deseja para ninguém. E se tem uma coisa que essa história toda me ensinou, é que confiar cegamente em alguém é abrir a porta para se decepcionar da pior forma. E, infelizmente, essa traição vem de onde a gente menos espera. Isso eu aprendi amargamente. Desde nova, a minha vida nunca foi fácil. Eu me casei cedo, eu tive a minha filha, a Helena, quando tudo ainda era muito novo para mim. Eu era jovem, né? O casamento com o pai dela durou até onde deu. Quando a convivência virou um fardo para mim, eu tomei coragem e pedi a separação. Na época, ela tinha 16 anos. Foi uma fase bem difícil. Vocês sabem, né? Ter filho adolescente é a fase mais rebelde deles, é essa, né? De 13 a 17, 18 anos. Mas ela sempre foi muito rebelde. Mas depois que a gente se separou, as coisas só pioraram. A Helena nunca aceitou bem o divórcio. Começou a me tratar com frieza, como se eu tivesse destruído a família, como se eu fosse culpada de tudo. Só que ela não sabia metade do que eu tinha passado naquele casamento. E eu tentava conversar, explicar, mostrar que não era por mal, mas não adiantava. A gente vivia em pé de guerra dentro de casa. Qualquer coisa virava motivo. E ela sempre me respondia com ironia, ficava batendo as portas de casa, sumia sem avisar. Uma vez ela sumiu por uma semana. Eu ligava, ela não me atendia, mandava WhatsApp, ela não me respondia. Eu achava que tinha acontecido alguma coisa grave com ela. Fui em hospitais, fui em delegacia praticamente de toda a cidade. E um dia ela simplesmente apareceu em casa, como se tivesse ido ali comprar pão. Nós pegamos uma briga bem feia. Eu tentei tirar o celular dela, mas eu não consegui. Eu confesso para vocês que eu nunca tive um pulso firme com ela, sabe? Por conta da separação, eu sempre fui muito displicente, sempre deixei muito abertas as coisas. Tentava conquistar o carinho dela dessa forma, mas eu acabei criando um monstro. Mesmo assim, com tudo isso, eu nunca deixei de cumprir o meu papel de mãe. Eu trabalhava o dia inteiro para manter a casa, pagar a escola, colocar comida na mesa. A Helena cresceu dentro de casa com tudo o que eu conseguia dar. Mesmo que fosse pouco, ela tinha. Mas o meu carinho, carinho de mãe, amor, ela nunca quis receber. Sempre fez questão de deixar claro que ela não precisava de mim. E depois de um tempo, ali já tinha se passado 2 anos da minha separação, eu resolvi abrir meu coração de novo. Foi quando eu conheci o Robson. Ele apareceu quando eu já tinha perdido as esperanças de me relacionar com alguém. E ele era bem mais novo que eu. É, gente, ele era 10 anos mais novo que ela. Mas ele era um rapaz muito maduro, bem mais maduro do que muito homem velho que eu conheci por aí.
Ele era trabalhador, respeitoso e dizia que admirava muito a minha luta de criar minha filha sozinha. Pela primeira vez em algum tempo, eu me sentia enxergada como mulher de verdade. Mas, assim, eu demorei muito para apresentar ele para Helena, porque eu, conhecendo ela como eu conhecia, eu sabia que qualquer coisa que eu fizesse viraria motivo de crítica. Mas não tinha como esconder por muito tempo aquilo, né? Então, um dia eu programei um jantar e eu chamei ele para comer lá em casa. Quando ele chegou, ela olhou para ele, depois olhou para mim e só disse assim: ok. Não fez cara feia nem foi grossa, mas também não fez questão de conversar. Foi bem fria, disse que não se importava com quem eu me envolvia, que a vida era minha, e na hora eu achei que era maturidade, achei que pelo menos daquela vez ela ia respeitar a minha escolha. Mal sabia eu que aquele não me importo ia ser o começo do pior período da minha vida. Nessa mesma noite, eu queria acreditar que a minha filha finalmente estava me dando um pouco de paz, que talvez com o tempo a gente fosse conseguir se entender. Eu só queria viver a minha vida, gente, cuidar da minha filha, da minha casa e ter alguém do meu lado. E eu achei que depois de tantos anos de luta, eu merecia um pouco de descanso. Gente, mal sabia eu o que me esperava pela frente. Depois daquele jantar, em que eu apresentei os dois, eu achei que as coisas iriam se ajeitar mesmo, porque não foi uma recepção calorosa, mas pelo menos ela não criou nenhum escândalo. E vindo dela, aquilo ali já era praticamente uma vitória para mim. O Robinson começou a frequentar mais a casa, vinha nos finais de semana, depois passou a vir durante a semana também. Sempre quando ele tinha folga, ele vinha. Ele sempre foi muito prestativo, tentava ajudar no que podia, dizia que gostava de estar perto da gente e que queria fazer parte da nossa vida. Eu achava aquilo ali tão fofo. Aos poucos, nós fomos firmando o nosso namoro e ele nunca me tratou mal. Pelo contrário, era gentil, educado e demonstrava carinho com pequenos gestos, coisas que eu não estava mais acostumada a receber de homem nenhum. E foi desse ritmo que, depois de 2 anos, nós decidimos morar juntos. Eu estava cansada de ficar indo e vindo, cuidando de tudo sozinha. Então, eu achei que ter alguém para dividir tudo ali, a rotina, ia ser muito bom. E ele parecia pronto para isso, pronto para começar uma vida com alguém. E ele sempre dizia para mim que queria somar e não atrapalhar. Então, eu acabei aceitando, né? Aceitando a proposta dele da gente morar junto. Quando eu falei para Helena que o Robson ia se mudar para nossa casa, ela não disse nada. Fez aquela cara de quem não gostou, mas ela não se opôs. E eu perguntei a ele, tentando evitar problemas com ela: filha, você se incomoda com isso, dele vir morar aqui com a gente? E ela deu de ombros. E ainda disse: ah, a casa é sua, você faz o que quiser, né? E depois ela foi para o quarto e ficou lá. Aquela resposta ficou na minha cabeça, mas eu não quis alimentar nenhuma briga. Eu fiquei ali pensando, né? Melhor ela é indiferente do que ela ficar criando caso no meu relacionamento. Depois que ele se mudou, as coisas ficaram bem tranquilas, por fora, mas dentro da casa o clima ficou estranho. A Helena começou a implicar com tudo, dizia que o Robertson era certinho demais, que ele queria se meter na vida dela e que ele ficava observando demais as coisas que ela fazia. Eu achava meio que exagerado. Eu via ele tentando agradar, levava lanche para ela, perguntava como tinha sido o dia dela, oferecia carona quando ela ia sair. Eu enxergava aquilo como um esforço ali de aproximação, mas ela não. Eu até cheguei a dizer para ela: poxa, Helena, dá uma chance para ele está tentando ser legal contigo. E ela respondia sempre do mesmo jeito: eu não preciso de pai novo, principalmente esse que você me arrumou. Difícil, né? Com o tempo, os dois começaram a ter uns pequenos atritos dentro de casa. Ela reclamava do jeito dele e ele, aos poucos, começou a dizer que ela era rebelde demais e que precisava de limites. E eu ficava ali, no meio dos dois, sempre tentando, né, equilibrar as coisas, apaziguar as brigas, mas não tinha jeito. Num certo ponto, as coisas ficaram tão desgastadas que eu cheguei a perguntar para ela se ela queria ir morar com o pai dela. Porque já que a minha casa era ruim demais, já que o meu relacionamento não estava fazendo bem para ela, que ele era, sabe, muito protetor, muito preocupado com ela,
Se aquilo ali, se ela não estava gostando, que ela fosse morar com o pai dela, já que o pai dela era tão bondoso, né, tão bom. Então, falei isso para ela, porque eu achei que talvez fosse melhor para todo mundo. Mas a resposta que ela me deu foi bem negativa, que ela não queria morar com o pai porque ela já tinha problemas demais. Eu falei para o Robson o que eu tinha falado para ela, para entender, né, o que ele achava daquela situação, porque estava prejudicando o nosso relacionamento e eu não queria que aquilo acontecesse. E ele disse para mim: olha, não faz isso com ela, não, dá mais tempo. Aquilo ali me soou estranho, porque eles sempre ficavam brigando e agora que eu estava querendo afastar um pouco ela, ele: não, não faz isso. Nesse dia que ele falou isso, eu falei, pô, mas por quê, né? Ele ficou meio que nervoso, ficou ele desconfortável com a minha pergunta, não respondeu e eu deixei passar. Na minha cabeça era só uma fase difícil entre padrasto e enteada. Por um tempo, as coisas até melhoraram. Ela ficou mais calma, evitava conflito e eu achei que tudo estava entrando nos eixos. Ela deu uma regredida para que a mãe, né, não fosse nas últimas consequências. Só que essa calmaria dela era só o começo do meu vendaval. Só o começo. Com o passar dos meses, eu fui percebendo algumas mudanças dentro de casa. Nada que me saltasse aos olhos de uma vez só. Mas eram pequenos detalhes que hoje, quando eu percebo, quando eu olho para trás, estavam todos lá. É aquele ditado: o pior cego é aquele que não quer ver. Só que a gente nunca quer acreditar que o pior pode estar ali tão perto. A Helena começou a mudar o jeito de se comportar perto do Robson. Se antes ela mal olhava para ele, agora ela fazia questão de dar atenção para ele. Passava mais tempo na sala quando ele estava ali, ficava andando de roupa curta e justa quando ele estava na sala, e ela nunca fazia aquilo antes. E o Robson também parecia diferente, mais atento, mais prestativo com ela, se oferecia para buscar coisas que ela pedia, fazia comentários sobre tudo que ela fazia, desde o cabelo até as roupas que ela usava. E eles passaram a trocar olhares rápidos, discretos, mais frequentes, e aquilo ali começou a me incomodar, mas eu mesma chamava de paranoia minha. Eu pensava que era implicância, que eu estava exagerando. Em alguns momentos, eu chegava na sala e os dois paravam de conversar de repente. Era como se algo tivesse sido interrompido no meio. Eles mudavam de assunto rápido, fingiam que estavam vendo TV e pegavam ali o celular e saíam ali do cômodo. E aquilo ali para mim começou a ficar muito estranho. Ainda assim, eu continuei achando que era só uma fase, que talvez eles estivessem tentando se entender de algum jeito. Afinal, convivência entre padrasto e enteada nunca é algo fácil. E eu queria tanto que a minha casa tivesse paz, que minha filha se desse bem com meu marido, que eu escolhi ignorar tudo aquilo. Até que veio a bomba. A Helena apareceu grávida. Ela disse que tinha descoberto fazia pouco tempo, só que ela já estava com 2 meses. Quando eu perguntei quem era o pai, ela não quis me dizer, não quis me dar detalhes, só disse que não tinha certeza de quem era o pai, que estava confusa e que ela não queria falar sobre o assunto comigo. E aquilo ali me pegou de jeito. Eu fiquei em choque, tentando entender como aquilo tinha acontecido. A Helena nunca foi responsável com nada. Ela mal cuidava das coisas dela. Quanto mais de uma criança, gente. E eu entrei em desespero, porque no fundo eu sabia que aquela criança ia acabar caindo ali nas minhas responsabilidades. Eu que teria que cuidar, alimentar, bancar, educar, tudo. Ia ser em cima de mim. O Robson, quando eu falei para ele, ele reagiu de um jeito que me deixou ainda mais desconfortável e desconfiada. Ele não demonstrou nenhuma surpresa, ficou só sério, ficou meio calado, não perguntou nada, não cobrou nada, não se mostrou indignado como eu fiquei. Aos poucos, as atitudes dos dois começaram a ficar ainda mais próximas. A Helena tinha, tinha mais vergonha, não tinha mais vergonha de andar grudada com ele, desculpa. E ele, por sua vez, continuava sempre por perto. Eu comecei a sentir que a minha própria casa já não me pertencia, que alguma coisa estava fora do lugar, mas que eu não conseguia nomear. Tinha dias que eu me pegava chorando sozinha no quarto, sem saber exatamente o porquê. Era uma angústia.
que me corroía por dentro e eu começava a chorar. Hoje, eu sei que tudo estava na minha cara, só que o amor de mãe e a confiança que a gente deposita em que tá ali, quem está ali dividindo a cama com a gente, deixa a gente cega. E essa cegueira me custou muito caro. Depois que a Helena contou para a gente da gravidez, a rotina da casa ficou aquela confusão. Nada era dito abertamente. Eu sentia que estava perdendo o controle da minha própria vida, como se a minha presença naquela casa fosse mais irrelevante do que qualquer coisa. A Helena continuava vivendo como se nada tivesse mudado, não demonstrava preocupação com a gravidez, não cuidava da alimentação, não ia atrás da consulta do pré-natal. E eu, como mãe, tentava ajudar, cobrar, organizar, mas sempre era recebida com impaciência, como se eu fosse a errada. E o Robson também mudou. Passou a chegar do trabalho mais cedo, sempre dizendo que estava cansado, mas mesmo assim estava sempre disposto a conversar com a Helena e a preparar algo para ela. Então, assim, tudo que ela pedia, ele ia lá e resolvia. Eu comecei a observar isso, eu comecei a prestar bastante atenção neles dois. E depois começou os abraços, falando baixo no ouvido, rindo de coisas ali sem necessidade. Então, se era paranoia minha, eu não sei. Eu só sei que eu procurei alguns amigos, conversei e as pessoas falaram para mim que não era nada sério, né? Que aquilo ali era coisa de mulher, que eu podia estar com ciúmes, né? Cansada, estressada e preocupada ali com a gravidez dela, da minha filha. E eles diziam que era normal, que eu precisava relaxar, então ali, quem está de fora, né, não viu aquilo, então eu deixei para lá, me calei. Só que me calando, eu comecei a ficar doente. A minha saúde começou a sentir. Eu passei a ter dores de cabeça, enjoo, ansiedade, dormia muito mal, chorava por qualquer coisa. Eu trabalhava o dia inteiro e voltava para um ambiente que não me fazia bem. O Robson e a Helena, por outro lado, para eles tanto fez como tanto faz. E eu comecei a evitar sair de casa. Eu sentia que se eu virasse as costas por muito tempo, alguma coisa errada ia acontecer. Mas Mas, ao mesmo tempo, eu já não sabia mais o que proteger. A verdade é que eu já não confiava em mais ninguém. E foi quando veio o fatídico dia, onde tudo ficou claro demais, né? Então, esse dia começou como qualquer outro. Eu fui trabalhar cedo, voltei para casa ali. O Robson, quando eu cheguei, já estava em casa. E ele disse para mim que estava com muita dor de cabeça. E eu falei para ele: ah, então sobe e vai deitar, toma um banho e vai deitar. A Helena também estava deitada no sofá, eles estavam assistindo televisão. Pouco tempo, pouco tempo depois, ela veio até mim dizendo que o banheiro do quarto dela tinha dado um problema e ela pediu para usar o meu. E eu disse que podia, claro, né? Eu sempre deixei, a minha filha não era ninguém estranho, mas eu nunca imaginei que esse gesto fosse fosse o que me levaria direto para o fundo do poço. Eu precisava fazer o jantar e eu falei que ia dar um pulo no mercado para comprar algumas coisas. Subi, falei com ele rapidamente, ele disse que ainda estava com muita dor de cabeça. E ele falou: ah, vai, não tem problema, eu vou ficar aqui. E o mercado não era longe, dava tempo de ir e voltar rápido. E eu deixei isso lá. E isso já tinha acontecido tantas vezes que eu confiava. Pelo menos eu achava que confiava. Quando eu voltei, eu entrei em silêncio, né, para não perturbar ele. E eu fui direto para o quarto, ali, para ver se ele já tinha melhorado, se ele precisava de alguma coisa, de mais algum remédio. Foi quando eu olhei para a cama e não vi ele. E eu ouvi um barulho vindo do banheiro. Eu achei estranho, porque a porta estava ali só meio que encostada, ela não tinha trancado a porta. E eu me aproximei. Gente, eu não estava desconfiada de nada, eu só estava curiosa. Mas a imagem que eu vi quando eu abri a porta é a imagem que vai me perseguir até o último dia da minha vida. Estão preparados? Eu vi a Helena e o Robson, os dois juntos, nus, dentro do meu banheiro. Ele estava sentado na tampa do vaso e ela sentada em cima dele. Quando eu falo isso, eu morro de nojo e ódio. Na hora foi como se o chão se abrisse.
Meu coração começou a disparar, as minhas pernas ficaram tão bambas que eu praticamente caí e eu só consegui gritar. Quando eles me viram, Robertson ficou sem reação, só disse que a gente precisava conversar. A Helena, nenhum sinal de arrependimento, vergonha ou desespero. Só aquela frieza nojenta, né, que me fez ver que tudo aquilo não era novo, já era coisa muito antiga, por conta da atitude dela, da atitude dele. Sabe, parecia assim algo tão comum. E a raiva me dominou. Eu me vi indo para cima dos dois, empurrando, gritando, chorando. Eu não queria saber se ela estava grávida. Sabe? Na época, ela já estava grávida de 5 meses. E ela ficou ali só me olhando com desespero e ele tentando proteger ela. O homem que dizia me amar estava ali, tentando proteger ela, ali tentando justificar as coisas. Foi quando eu pedi para que ele vestisse a roupa dele e que ele saísse dali. Briguei com eles dois como nunca briguei com ninguém na minha vida. E eu expulsei eles dois da minha casa na mesma hora. Eu não quis saber de explicação, de justificativa, de nada. O que queriam justificar? Eu só queria que eles sumissem da minha casa. E eles saíram juntos, gente. E eu fiquei ali sozinha, sentada no quarto, chorando. Naquele dia eu entendi o que era ser traída no pior nível possível. E não foi só o homem que eu amava, foi a minha filha, sangue do meu sangue, a pessoa que eu carreguei no colo, que eu sofri para dar à luz, a que eu defendi tantas e tantas vezes. Foi ela que me apunhalou pelas costas. Depois que eles saíram da minha casa, o que sobrou foi só o silêncio e aquela dor. Ai, ai, era uma mistura de nojo, decepção e vergonha. Eu passei dias sem falar com ninguém. Fiquei calado, organizando tudo na minha cabeça, tentando entender tudo. As pessoas que viram ele saindo, viram os escândalos, começaram a comentar. Tinha vizinhos que ficavam ali fofocando, gente que mal me dava bom dia, agora me perguntando se eu estava bem. Todo mundo tinha uma versão da história. Em todas, eu era a mulher traída pela própria filha. Um dia, uma vizinha me chamou no portão e disse que tinha visto os dois juntos numa clínica de pré-natal. Eles estavam de mãos dadas, ali como se fosse um casal normal, como se não tivesse acontecido nada de errado. E eu não respondi nada, nem precisava, né? Aquilo lhe já era o suficiente para confirmar o que eu já estava desconfiando. E eu descobri que o filho que ela estava esperando não era de uma pessoa desconhecida, era dele, do Robinson, meu marido. E os dois não estavam arrependidos de nada. Eles estavam juntos, assumidos e vivendo normalmente a vida deles. E eu falei para ela que eu não queria saber de nenhum dos dois, que se ela tivesse um pingo de bondade no coração dela, que ela nunca mais falasse nada deles para mim. Que se ela visse eles na rua, que deixasse para lá, que eu não queria saber. E eu não chorei mais. Eu também não fui atrás de ninguém para contar o que realmente tinha acontecido, porque todo mundo já tinha escolhido no que acreditar. Então, que eles ficassem com as suas versões, com as suas suposições. Eu não ia pedir compreensão de ninguém, nem ia tentar fazer com que alguém acreditasse na minha versão. E dentro de casa eu fui tirando tudo que me lembrava deles. Roupas, objeto, perfume, foto, tudo foi para o lixo. Eu fiz questão de limpar o quarto todo sozinha, como se eu estivesse desinfetando tudo. Eu também não queria ouvir conselhos, eu já sabia onde eu tinha errado. Eu confiei demais. A Helena sempre foi distante, Robinson era novo demais, e eu quis acreditar que dava para juntar os dois. Eu achei que, com boa vontade, tudo iria se ajeitar, mas não se ajeita, né? Algo que já nasce torto. A minha filha sempre foi errada, sempre foi displicente, irresponsável. Como é que eu achei que aquilo ali pudesse dar certo, aquele relacionamento ali entre nós três? E agora eu precisava continuar. A vida não para ninguém, ainda mais para quem é mulher e vive sozinha. Um dia eu estava lá em casa, depois do trabalho, e ela bateu na minha porta. Quando eu olhei, ali pelo olho mágico, eu vi que era ela. E ela estava tranquila. Eu atendi e ela só disse: Olha, eu vim buscar as minhas coisas. Não pediu para entrar, sabe? Não abaixou a cabeça, ficou ali de nariz empinado e entrou na minha casa. Passou por mim sem me encarar como se eu fosse ninguém.
Ela foi direto para o quarto dela, começou a mexer nas coisas dela, nos armários, pegou uma mala, jogou tudo que ela tinha dentro e foi embora. Mas antes dela ir, eu fiquei ali parada, né, olhando para ela, e em alguns momentos eu até pensei, né, que será que ela não ia me pedir nenhuma desculpa? Será que ela não vai dizer nada? Poxa, não era para ser assim, sabe? Que ela tinha se arrependido de algo? Mas não. Antes dela ir embora, ela se virou, olhou para mim e disse, com aquele sorriso de deboche: Eu achei que você tivesse se tocado. Um homem novo do seu lado. Você achou mesmo que ele ia ser só seu, mãe? Você vive num mundo de ilusão. Sempre viveu. Achou que ia ter um final feliz com um cara que podia ter escolhido qualquer uma. Ele só estava te aguentando porque queria outra coisa. Na hora eu respirei fundo, respeitei ali ela, né, por ela estar grávida, e eu não disse nada. Porque eu sabia, ela queria me provocar, queria me humilhar de novo, né? Só que ela não ia conseguir mais fazer aquilo. E para falar a verdade, ela ela continuou, gente, depois ainda falou: Olha, mãe, se você acha que eu não presto, ele presta menos ainda. E ela não falava isso com raiva, não. Ela falava isso com desprezo. Falava como quem quer diminuir o outro para se sentir maior. E não tinha remorso nenhum na voz dela, nenhum traço de arrependimento. E ali eu entendi tudo. Ela pegou o que restava e foi embora. Não falou para onde ela ia, não falou que ela tinha destruído a minha vida, não falou nada, nada mesmo. E quando ela passou pelo portão da minha casa, ela só olhou para mim e terminou ainda de falar o que ela queria. Olha, presta bem atenção. Se você for falar por aí que eu que destruí a sua vida, lembra que foi você que escolheu ele. Não foi eu que coloquei macho dentro de casa. Foi você. Então, virou as costas e foi embora sem olhar para trás. E eu não consegui dizer nada, gente. Aquele dia não foi mais um baque, não era surpresa. Aquele dia foi só a confirmação de que eu não podia esperar mais nada dela. Nem dela, nem dele, nem de ninguém. Era só eu por mim e pronto. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer. No dia seguinte eu separei tudo o que ainda lembrava, eles dentro da minha casa, e eu joguei tudo no lixo, porque a minha casa não é abrigo para lixo de ninguém. Depois daquela visita dela, não tinha mais o que me segurasse naquela cidade, porque todo mundo já sabia o que tinha acontecido. Todo canto que eu ia tinha alguém que sabia, que cochichava. Eu já não estava mais aguentando aquilo. Eu voltei para o trabalho, fiz o meu serviço como sempre, mas eu sabia que eu não queria mais continuar ali. Foi quando eu conversei com o meu chefe e pedi transferência. Levei meus documentos, conversei com o meu chefe e expliquei que precisava mudar de cidade por questões pessoais. Ele não fez muitas perguntas. Em menos de um mês, estava tudo resolvido. Peguei o que era meu, vendi o que eu não precisava e eu deixei a casa. Não avisei para ninguém, não me despedi de ninguém, não deixei aviso, apenas fui embora. Quem quisesse saber, que descobrisse por outros. Eu não devia satisfação para ninguém. Antes de ir, eu decidi ligar para o pai da Helena, porque fazia muito tempo que a gente não se falava. E eu achei, né, que ele tinha o direito de saber. Eu liguei, ele atendeu e eu falei tudo. Contei que a filha dele tinha feito, o que ela fez comigo, que quem era o pai do filho dela era o meu ex-marido e que tudo tinha acontecido dentro da minha casa. Ele ficou ali em silêncio, não demonstrou nenhuma surpresa e ele me falou que ele já estava sabendo, que ele tinha ouvido boatos e a própria filha confirmou tudo aquilo para ele. Disse que lamentava muito, mas que ele não podia fazer nada. E ele terminou dizendo que esperava que eu conseguisse seguir em paz e que um dia eu pudesse perdoar a filha e ser feliz. Eu desliguei o telefone e não falei mais com ele nunca mais. Eu fiz uma viagem bem longa. Quando eu cheguei na nova cidade, eu fui apenas com um objetivo: reconstruir a minha vida e não olhar para trás. O lugar era bem simples, mas era um lugar tranquilo. Eu consegui alugar um apartamento bem pequeno, mas aquilo ali era o suficiente para mim. Meu trabalho novo, ninguém me conhecia, ninguém sabia nada da minha vida. Eu era só mais uma funcionária, e era isso que eu queria ser. Eu passei a cuidar de mim, a organizar minha rotina do zero,
Eu não precisava mais dividir espaço com traição, nem andar pisando em ovos dentro de casa. Com o tempo, as coisas foram melhorando. Eu nunca mais procurei saber deles e nem ela, e também nem ela nem ele. E não me interessa saber se estão juntos, se casaram, se bebê nasceu. Se estão bem ou não, essa parte da minha vida foi apagada. E não é porque eu esqueci, é porque eu não quero mais carregar isso. Não me serve para nada. As únicas lembranças que eu deixei foram as que me ensinaram a nunca mais ignorar meu instinto, a nunca mais fechar os olhos para sinais óbvios. E também, hoje, eu sei que eu não posso mais acreditar nas pessoas tão fácil. Nessa nova cidade, eu virei uma outra pessoa. Não porque eu quis mudar, mas porque eu precisei. E às vezes é só assim que a gente aprende. Muita gente fala que o tempo a gente esquece, que faz com que a gente perdoe as pessoas, mas eu não. Eu não perdoei a minha filha. E para ser sincera, eu nem sei se um dia eu vou perdoar. Tem coisas que ultrapassam qualquer limite. Tem feridas que não fecham com conselhos ou com o passar dos anos. Ela nunca teve consideração por mim, nunca mostrou arrependimento, nunca procurou saber como é que eu fiquei depois do que ela e o Robson fizeram comigo. Ela foi na minha casa, só pegou as coisas dela e ainda saiu debochando da minha cara. Então ela queria o quê? Eu não desejo mal, mas também não quero perto. Só desejo que ela encontre tudo o que ela está procurando na vida. E não importa, né? Seja lá o que for. E, gente, de mim, ela não vai ter mais nada. E com relação a ele, eu desejo a mesma coisa, que ele encontre o que ele merece. Ele foi homem suficiente para me trair com a minha própria filha, então que ele seja homem o bastante para sustentar as consequências. Eu nunca mais procurei, nunca mais ouvi falar, e é assim que eu quero que continue. Esse negócio de passar pano porque é sangue ou porque foi o amor um dia não serve para mim. Quem faz o que eles fizeram não merece espaço nenhum na vida da gente, nem como memória boa. Eu não sou mulher de se fazer de vítima. Eu também não fico remoendo o que passou. Mas eu não finjo que está tudo bem, porque não tá. Eu carrego essa história comigo e isso não some. Eu só aprendi a conviver com ela, a organizar dentro da minha cabeça e seguir em frente sem carregar um peso desnecessário. E se tem uma coisa que essa minha história toda me ensinou, é que confiar cegamente em alguém é abrir portas para a gente se decepcionar da pior forma. E eu, infelizmente, eu recebi essa traição de quem eu menos esperava. Hoje, eu tenho a minha paz, eu moro em outra cidade, trabalho em outro lugar, eu tenho uma rotina que só depende de mim. Eu não tenho contato com ela, com ele, nem com quem compactuou com aquilo tudo. Eu cortei laços com todos e eu não me arrependo. Tem gente que acha isso radical demais, que diz que mãe tem que perdoar, que tem que aceitar, que tem que tentar entender, mas eu não devo nada para ninguém. E perdão não é uma obrigação, é uma escolha. E essa escolha até hoje eu não quis fazer. E a minha consciência está limpa. Eu fiz tudo o que eu pude como mãe, como mulher, como companheira, e eles escolheram me trair. E para isso não tem volta. Ai, ai, gente. A Glorete não contou tudo isso esperando por piedade, gente. Ela não vive do passado e ela muito menos ela está tentando se vitimizar, como ela falou aqui, tá? Ela sobreviveu à traição mais dolorosa que uma mulher pode enfrentar, que é ser enganada dentro da própria casa, pela própria filha e pelo homem que ela aceitou, ele abriu o coração para dividir a vida dela. O que ela viveu não foi um caso isolado, a gente já viu inúmeros casos aqui no canal. Foi um retrato de desrespeito, de inversão de valores e a consequência, né, que a gente recebe quando a gente confia cegamente em quem não merece. Hoje ela tem 57 anos, né, ela já mora em outra cidade e ela conseguiu reconstruir a vida dela, né, ali com o que sobrou da pouca dignidade que ela diz que ela tem. E ela não perdoou a filha e nem pretende, como ela já falou. E não é porque ela é uma pessoa má ou rancorosa, é porque não teve arrependimento do outro lado também. A menina nunca voltou atrás, nunca reconheceu o erro e ainda teve coragem de debochar da mãe da última vez que elas se viram. E quanto ao homem, que era mais novo, né, que se dizia parceiro, também nunca procurou para pedir perdão, para reparar o estrago. Ele só sumiu com a filha dela
e pronto. Fez questão de manter as coisas da forma como a Gorete quis. A única coisa que ela diz esperar é que os dois encontrem tudo aquilo que eles procuram, porque da parte delas não vão ter mais nada. Então essa história, ela precisa ser um alerta. Nem todo mundo que entra na nossa casa merece a nossa confiança. Nem todo laço de sangue é sinônimo de amor e respeito. E nem todo homem que se mostra atencioso está ali pelas razões certas. Quantas e quantas mulheres, gente, não vivem ao lado de alguém que sorri na frente e é apunhalada pelas costas? Quantas ignoram sinais achando que é exagero, que é coisa da cabeça? Quantas? Porque a Glorete aqui ela ignorou e ela pagou um preço muito alto por ter ali tapado os olhos, né, quando eles deveriam estar bem abertos. E ela aprendeu do jeito mais duro possível que confiar demais pode ser o maior erro que a gente pode ter. Que é preciso sim observar, que é preciso priorizar, que é preciso saber a hora certa antes que seja tarde. E ela teve que se levantar sozinha, ela teve que, né, arregaçar as mangas e recomeçar a vida dela. Só que ela deixou um recado bem claro, gente. Se proteja, observa e nunca confie em alguém que te faça duvidar de você mesma. Então, a história da Glória aqui não é um drama, tá? É só um aviso. E eu espero que vocês tenham entendido até aqui. E agora vamos para o update. Vocês lembram, né? Eu falei que ela demorou 2 meses para me responder praticamente. Eu ali insistindo, insistindo, porque ela disse que tinha novidades. E eu insistindo, insistindo, porque eu não quero fazer parte 2 desse relato. Queria que tivesse um relato só. Então ela me respondeu, me passou o update e vocês vão saber agora. Estão preparados? Bora lá. Depois de 2 anos sem contato, a filha dela apareceu. Não ligou para perguntar como eu estava, nem para pedir perdão. Ela voltou porque ela precisava. Ela disse que o filho, que no caso é o meu neto, estava doente e que precisava de ajuda e que ela não sabia mais para quem recorrer. E no meio do pedido, ela jogou que o Robson tinha se separado dela, que tinha se arrependido de tudo que ele tinha feito e que agora se recusava até a pagar a pensão da criança. Então, ela me ligou falando isso, depois ela me mandava mensagem, só que eu olhava, lia e eu não respondia. E ela continuou insistindo. No outro dia, ela escreveu de novo. Depois, no dia seguinte também, ela começou a mandar mensagem todos os dias, sempre se colocando como vítima da situação, dizendo que estava sozinha, que estava sofrendo, que precisava de mim. A primeira vez que ela falou do menino, que ele estava doente, que ele estava precisando de dinheiro, eu mandei o dinheiro para ela comprar medicação, para levar ele no médico, porque era meu neto, né? Então, a criança ela não tem culpa de nada. Então, eu fui lá e dei. Mas foi só observar com mais atenção para que eu percebesse. O pedido não era pela criança, nunca foi. Eu acho que ela até inventou que meu neto estava doente. Era tudo para ela. Ela queria dinheiro para benefício próprio. Ela estava usando o meu neto como desculpa para arrancar dinheiro, o tanto que ela podia. Então eu percebi isso e eu cortei de vez. Bloqueei, parei de responder e eu me calei. Eu não ia cair de novo nos joguinhos dela, porque ela não mudou e pelo jeito ela não vai mudar. É o mesmo padrão. Faz o que quer, destrói o que pode e depois aparece com cara de arrependida. E quando a vida começa a cobrar, né, o pesar vem, o karma vem. E o último recado que eu deixei claro, né, que eu deixei para ela. Olha, joga ele na justiça, exija seus direitos como mãe e crie vergonha na cara para aprender a ser responsável pela sua própria vida. Não adianta ficar fugindo do erro, correr atrás de desculpas ou usar o teu filho como escudo. Não faz isso. Chega uma hora que até quem erra precisa arcar com as consequências. E é essa hora que chegou para ela. E comigo não tem mais conversa. Ela que siga a vida dela como ela quer, porque da minha vida ela já está fora. E é assim, gente. Não terei mais notícias dela, ela já está bloqueada, já até mudei de número, ela não sabe onde eu moro,
não tenho ela nas minhas redes sociais, então ela zero contato comigo. E ele, ela disse que ele se arrependeu de tudo que ele fez, só que ele nunca me procurou também. E eu também nem quero. Quero continuar a minha vida em paz, não quero mais me envolver com ninguém, e é assim que é melhor para mim. Eu aprendi a minha lição, então tá ótimo. É isso, gente. Ai, ai, gente, tem gente que nasceu para ser ruim e vai morrer ruim, né? A filha dela aqui, ai, gente, nunca gostou dessa mãe, né? A gente percebeu aqui pelo relato, percebeu aqui pela maneira de como ela tratava a mãe dela. E eu tenho certeza, gente, que essa menina, ela seduziu esse padrasto. Ela seduziu. Ela não era inocente nenhuma, gente. Não tinha inocência nenhuma. E ele, né? Uma menina mais nova, mais bonitinha, foi lá e fez o que fez. E a implicância toda que tinha lá, de não gosto disso, ele é chato, aquilo ali só era um disfarce, gente. Só era para ele tapar, para que a mãe não visse o que estava realmente acontecendo ali debaixo do próprio nariz dela. Você entendeu? Ela estava acontecendo, ó, há muito tempo. Ela já estava grávida de 2 meses, gente. Então, com certeza já tinha mais de 2 meses que aquilo estava acontecendo, tá? Então, é aquilo que eu sempre falo, gente. E o que ela falou aqui também. Não confie cegamente nas pessoas. Não confia. Você tem filha, adolescente, não coloca macho dentro de casa. Deixa a filha criar asas, voar e você recomeça a sua vida. E se é exceção, é exceção. Tem gente que é casado, colocou o padrasto dentro de casa e a vida tá, sabe? O homem é respeitoso, é um homem justo, um homem honesto e tá aí vivendo a vida, né, com a pessoa, com os filhos dentro. Mas tem outros que não, a gente tem que ficar com os olhos bem abertos. Gente, e outra coisa, eu não sei, gente, eu tenho uma coisa, nunca se relacione com alguém que tem uma discrepância de idade da sua. Tipo, eu tenho 40 anos, eu não posso me envolver com uma pessoa que tem 20 anos. Porque ali, ó, são mundos completamente diferentes, de vivências completamente diferentes. O que eu vivi, a pessoa ainda vai demorar muito tempo para viver, ter experiências que eu tive, aprender o que eu aprendi. Então, vamos ter, né, se colocar no nosso lugar um pouquinho, né, não colocar ali a carroça na frente dos bois e analisar bem, tá? Porque a nossa vida ela não para, né? A gente não vai ficando mais nova, não, a gente vai ficando mais velha. E aí, como é que vai? Quando ela tivesse 60, ele ainda ter 40, né? Bora lá, olha aí. Não, no caso, né? Tô falando da minha idade. Quando ela tivesse 60, ele ia ter 50, mas assim, mais jovem, né? Então é isso. Ela nunca se arrependeu e ele, eu acho que viu a pessoa que realmente ele tinha, né, trocado ali, feito a leseira e não conseguiu aguentar não, porque ela nunca soube cuidar nem da vida dela, displicente, mal educada, muito mimada, ali com o filho agora no colo, e aí ele ia ter que bancar tudo, né? Ia ter que bancar a personalidade dela, que não é nada boa, e ia ter que lidar ela como a mãe do filho dele, né? Então ele caiu fora do barco, abandonou ela e abandonou o filho também. Então só aí a gente vê que ele não presta nem um pouquinho. Só aí. Então é isso, né? Eu conversei com ela um pouquinho, né? Falei que ela precisa se libertar desse sentimento. Lógico que ela não vai ter a convivência com ela, muito menos com ele, né? Acho que ela precisa se libertar para tirar essa amargura do coração dela. Porque rancor, amargura, ódio, ele não leva a gente para nenhum canto, ele só traz mais doenças para a gente, né? E a gente não permite que a gente seja feliz de verdade. Então, é difícil a gente perdoar as pessoas que nos agridem, que nos maldizem, que nos maltratam. É difícil, gente. Isso aí é um exercício diário. Mas é necessário que a gente perdoe, que a gente siga a nossa vida livre, sabe, leve, sem essa dor. Ela falou que isso vai machucar ela para sempre. Então, né, procura uma terapia, vai tratando isso aí, porque é algo tratável, é algo que a gente vai conseguir lidar e vai ver aquilo ali com, sabe, sem peso. Me machucou sim, mas não foi a minha culpa, né? Eles que decidiram fazer isso comigo, eles tinham consciência, eram dois adultos. Então, gente, é isso, tá? E se você está vivendo um caso semelhante, ou então está aí prestes a cometer o mesmo erro, preste atenção nesse relato aqui direitinho.
volte o relato, vê tudo o que aconteceu, veja o estrago que, que acontece na vida da pessoa que é machucada, da pessoa que é traída, e ver, será que vale a pena machucar uma outra pessoa? Porque, eu tô insatisfeita com o meu relacionamento. Então, se está insatisfeito, se não está dando certo, separa, vai viver a tua vida. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, tá? Você não é preso com a outra pessoa. Peço o divórcio, olha, não está dando certo, eu vou viver minha vida, você vive a sua. É melhor, gente, do que trair, do que criar esse trauma aqui na mulher, essa cicatriz, né, que aconteceu aqui na vida da Glorete. Não faça isso. Não vale a pena, gente. Porque uma coisa que tem nessa vida é karma. Tudo que a gente faz volta pra gente. Tudo. Principalmente o mal. Você faz mal para alguém, a gente pode ter certeza que em uma hora na tua vida você vai pagar. Paga, gente, nem que seja nos últimos dias da tua vida. O meu pai tá pagando tudo que ele fez com a minha mãe. Lá vai eu falar da minha vida um pouquinho, né? Meu pai tá pagando, tá aí prostrado numa cama, dependendo de todo mundo, para que ele consiga comer, se vestir, tomar um banho, sente dores intermináveis que nenhuma medicação consegue. E às vezes a gente olha para tudo que ele fez e a gente sabe que ele está pagando por todo o sofrimento que ele fez a minha mãe passar. Todo, gente, todo. Com juros e correção monetária. Né? Ai, Anny, teu pai é muito ruim, então ele foi. Não, ele, para mim, ele foi um bom pai. Né? Mas assim, criança, acho que o pai que passa a mão é ótimo, né? Mas como marido, eu sempre vi ele maltratar minha mãe, trair minha mãe. E assim, ele se arrepende muito, se arrepende, já pediu perdão dela inúmeras vezes, já pediu, mas nada apaga o passado dele, nada apaga os abandonos que ele fez comigo e com meus irmãos, nada apaga as displicências, as responsabilidades, a, sabe, a miséria que ele fez a gente passar. Porque se não fosse a minha mãe, ser uma mulher forte, ele destemida, mesmo corajosa, a gente nem educação a gente tinha, gente. A gente não tinha nenhum lugar para dormir. Porque para ele bastava ele ter um papelão no chão para a gente dormir. A cabeça dele era isso. Comer os restos que ele trazia do lixo, de feira, para a gente comer. Então, se não fosse a minha mãe, ixi, gente, olha lá. E ele nunca pensou no mal que ele fazia para ela, que um dia ele fosse pagar, e hoje ele está pagando. Então, acreditem, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente paga com muitos juros. Então, preste bem atenção em tudo que você faz, tudo que você está plantando, porque você vai colher. Então, eu espero que o relato de hoje ele seja mais um daqueles alertas que faça com que a gente fique refletindo nas nossas ações. Refletindo nas nossas ações para que a gente não cometa os mesmos erros e ficar alerta, muito alerta com as pessoas que a gente coloca dentro da nossa casa, as pessoas que a gente se relaciona. Não confie cegamente em ninguém, porque o homem é falho, o homem tem fraquezas. Né? Você conhece a vida, ele ali daquele momento que vocês começaram a namorar, mas quem ele era antes, às vezes a pessoa nem fala o que fez, eu traí minha esposa, eu já fui assim, já fui assado, você não sabe, a pessoa às vezes nem fala. Então, nunca confie cegamente em ninguém, porque você não sabe o passado da outra pessoa, completo da outra pessoa, você não sabe. Então é isso. Eu espero que o relato de hoje ele tenha sido agregável na vida de vocês, porque ele foi muito agregável na minha, tá? E se você tem algum relato que vai deixar um alerta aqui para nossas amigas, para nossos amigos, não se cale, fale, relate, me procure, tem WhatsApp, tem e-mail, você pode mandar lá, que nós vamos receber você com muito amor, com muito carinho, tá? E lembra, gente, você é a vítima, você não pediu para isso. Você, quando se relacionou com essa pessoa, você não sabia que a pessoa ia te agredir, que a pessoa ia te manipular, que a pessoa iria fazer algum mal para você. Você não sabia. Você entrou num relacionamento para ser feliz, mas a outra pessoa entrou com outras intenções. Então, você não é culpada, você é vítima. Então, não se cale. A sua história, o teu relato, ele pode ser alerta para outras pessoas e pode salvar a vida de muita mulher e de muito homem que assiste aqui o canal, tá bom? Então é isso, meus amores. É, vou esperar agora os comentários de vocês, os hypes de vocês, a inscrição e o like aqui nesse vídeo, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês que me assistiram até aqui.
por todo o amor, por todo o carinho, por todo o apoio. Ah, e outra coisa, sempre me esqueço de falar isso, gente, o meu e-book, por favor, gente, adquira meu e-book, tá me ajudando, minhas medicações, eu precisar, sabe, tomar outras, então, assim, tudo é muito caro, eu não quero depender de de SUS, né, você sabe que tudo é muito demorado, tudo é muito exaustivo e, assim, saúde ela não espera, tá, ela uma hora ela tá bem, outra hora ela já tá ali bem mal, né, então a gente precisa cuidar mesmo, seriamente. E eu deixo outro alerta para vocês, cuidem da saúde de vocês, tá. Eu faço check-up todos os anos, e esse ano, quando eu vi, já estava nódulo na tireoide, outras coisas, e eu tô precisando tratar, e tá sendo bem doloroso esse tratamento. Então, cuidem da saúde de vocês, façam check-ups, façam os preventivos, sabe, se cuidem. Então é isso, meus amores, um beijo no coração de vocês, e eu vejo você nos próximos relatos.